Olha, vem aí o nosso quadro de saúde, hein? Nosso programa trata sempre de assuntos bem relevantes sobre estética e cirurgia plástica. Mariana vem chegando aí com muitas novidades. E eu vou dando continuidade no nosso quadro de saúde, recebendo com muito carinho a doutora Natália da Escócia, ela que é ortodontista, gente, e vai falar um pouquinho sobre a biossegurança, o retorno aos consultórios odontológicos, muitos assuntos para a gente conversar na noite de hoje. Não é isso, doutora Natália? Boa noite. Mara, é sempre um prazer a gente estar aqui esclarecendo um pouquinho, né, pro telespectador do que é que tem novo. Então, assim, agora, principalmente nessa época de pandemia, então a gente agradece mais uma vez esse convite de vocês. Obrigada, doutora Natália. A gente tem observado que os consultórios têm investido bastante na biossegurança, não é isso, doutora? Sim, a gente sempre teve, a gente fala que a odontologia, ela sempre foi muito focada na biossegurança, gente, mas a gente aprimorou ainda mais os nossos cuidados. Então, assim, para vocês, pacientes, se sentirem seguros, tranquilos, para poder dar continuidade ao tratamento odontológico e também para novos pacientes. Então, assim, na minha opinião, assim, a pandemia também veio para nos alertar de todos esses cuidados e assim mostrar que a gente estava, sim, sempre andando no caminho correto. E quando a gente fala de ortodontia, a gente fala das posições dos dentes, dos ossos maxilares. O que abrange a ortodontia no modo geral? Não é só a questão do aparelho, é isso, doutora? Sim, a gente tem que falar que quando a gente fala de ortodontia, a gente tem que fazer uma avaliação do paciente como um completo. A gente avalia face, avalia dente, a gente fala que existe a estética branca, que é a estética dos dentes, a estética vermelha, que é do sorriso da gengiva. Então, assim, a gente tem que fazer tudo isso estar em harmonia com a face. Então, os ossos estão também contribuindo para isso. Então, a ortodontia, ela vê uma visão geral. E aí, daí, a gente vai traçar o melhor tratamento para o paciente. É importante a gente também ver a melhor época. Então, assim, uma criança, por exemplo, para ela ir ao consultório odontológico, ela tem que ter um acompanhamento para que seja feita a intervenção no momento correto. Exatamente. Aí entra a odontopediatria, que você também tem toda uma especialidade. É justamente sobre isso que eu quero falar um pouco, porque tem a questão da higiene, né? As pessoas, principalmente as crianças que estão usando aí o aparelho, seja esses aparelhos mais modernos ou aqueles mais tradicionais. Como são os cuidados com a limpeza que essas crianças ou esses pais precisam orientar as crianças a terem, doutora? Sim, por isso que é importante aquela visita regular ao dentista, ao ortodontista. Até os pacientes às vezes perguntam: Natália, eu estou de aparelho, não preciso fazer aquela limpeza de rotina? Não, pelo contrário, você tem que fazer pelo menos de 6 em 6 meses. E quem usa algum tipo de aparelho ortodôntico, a gente pede até para intensificar um pouquinho. E o seu ortodontista vai dizer as escovas ideais que você precisa ter: escovas interdentais, escovas ortodônticas, o fio dental. Então, tudo isso é exatamente orientado durante essas consultas e passado também para os pais. E lembrar que tanto os pais que usam o aparelho como as crianças devem estar, sim, atentos a esses cuidados em relação à higiene oral. Mas nesse caso, o que a doutora citou são os aparelhos mais modernos, né? Que são os invisíveis, esses aparelhos mais de ponta. Sim, são os aparelhos alinhadores que podem ser utilizados tanto em adolescentes, crianças, como também adultos. São aparelhos mais modernos que têm uma tecnologia digital envolvida. Então você tem como ter uma noção do seu tempo de tratamento, de como vai ficar seu sorriso antes mesmo de iniciar o tratamento. Mas lembrando, gente, que sempre quando a gente fala desses aparelhos, é escolher um profissional adequado. Não é só a empresa que a gente deve estar focando, a gente deve estar focando na escolha do profissional para realizar o seu plano de tratamento e também a cooperação do paciente. Ela é muito importante que eles estejam alinhados para o sucesso do tratamento. Doutora, e para fechar nosso bate-papo, eu queria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador sobre a higiene bucal, né? Higiene bucal para quem usa aparelho, para quem não usa aparelho, né? É um acesso que a gente tem aí em relação às doenças que estão chegando, ao Covid. Queria que você pudesse fechar alertando o cuidado com a higiene bucal que as pessoas hoje precisam ter, né? A gente fala que um grande cuidado em relação à higiene bucal, até assim, muitos casos de agravamentos do Covid está relacionado até a pessoa não ter uma boa higiene bucal. Então a gente tem que alertar sim em relação a isso, aos cuidados com enxaguante bucal, escovas de dentes,
também a pasta de dente. Esquecer essa questão de pasta de dente de carvão, pasta de dente, aquelas pastas de dente pretas, abrasivas. Então, não foquem nisso. A gente fala muito que não é só a escolha da pasta de dente. A pasta de dente, a gente indica a pasta de dente que tenha flúor, certo? E os movimentos que você vai fazer. Lembrando que movimentos sempre movimentos delicados, certo? Não adianta você querer, vou escovar meus dentes com força, então não executar força durante a escovação. Fio dental, escovas interdentais e sorrir aí, que a gente quer mais sorrir perante toda essa pandemia. Então, assim, a gente está aqui realmente para estar ajudando a esclarecer essas dúvidas e mostrar para vocês que, sim, a gente pode sorrir saudável durante a pandemia. Então, assim, mesmo estando de máscaras, a gente deve, sim, cuidar do nosso sorriso. Estamos em festa e finalizamos nosso programa hoje homenageando a jornalista e repórter Carol Vasconcelos. Parabéns, Carol! Muitas conquistas, bênçãos e saúde. Meu coração não vai mais se iludir, amor só recebe pancada. Não é que o amor seja tão ruim assim, ele não deu sorte pra mim. Eu tô afogando o coração com uísque e gelo, por isso que eu tô assim desse jeito, solteiro. Não tô